Depois da travessia da Calunga Grande, depoimentos de africanos escravizados. Nós estamos apresentando uma crônica em várias partes, essa é a quarta parte, que mostra que muitos e muitos africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados desembarcaram aqui de forma ilegal, porque o Brasil assinou uma lei, um acordo com a Inglaterra em 1831. Nesse acordo dizia que todos os africanos que desembarcassem aqui depois daquela data eram considerados africanos livres. Essa foi uma lei que pouca eficácia teve, como dizem alguns historiadores. Por isso ficou apelidado de lei para inglês ver, porque na verdade as autoridades faziam muita vista grossa. Sabia do tráfico clandestino, mas poucos faziam para combatê-los. Por essa e outras razões, constituiu-se a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, tentando proibir de vez o tráfico. Eu digo tentando porque a nossa documentação mostra que mesmo após a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico clandestino continuou. Aquela questão que nós já comentamos aqui, né? A justiça é cega, mas enxerga quando quer. E muitas vezes ela não quis enxergar o tráfico clandestino como nós apontamos nas postagens anteriores. Nós estamos utilizando, inclusive, processos impetrados por representantes dos escravizados, que eram chamados de curadores. Esses processos buscavam provar que esses africanos eram africanos livres, porque foram traficados ilegalmente. Curador era uma pessoa que representava os escravizados. Não eram necessariamente advogados, não. Porque o escravizado não era pessoa jurídica. Ele não podia abrir um processo, mas podia ser processado, podia ser criminalizado. Então, o curador era aquele que abria um processo em nome do escravizado. Não precisaria, como já disse outras vezes, ser necessariamente um advogado. Bastava que fosse uma pessoa livre, não escravizado. Joaquim e sua esposa Rufina, ambos angolanos, escravos de Venâncio Monteiro de Araújo, morador na abertura da freguesia da comarca de Simples, que pertencia à vila de Pesqueira, no agreste pernambucano, impetraram ação de liberdade, alegando terem sido vítimas de contrabando, ou seja, que eles foram desembarcados aqui após as referidas leis. O processo ao qual tivemos acesso foi um recurso em segunda instância, que na época se chamava Tribunal da Relação, no caso, o Tribunal da Relação do Recife, do ano de 1876. Esses documentos que nós utilizamos estão disponíveis no Memorial da Justiça do Estado de Pernambuco. Neste processo, não foram inquiridos os autores. Entre as testemunhas, não havia nenhum
africano, mas vizinhos que sabia da trajetória do casal. As testemunhas foram unânimes quanto ao desembarque ilegal do casal em Porto de Galinhas, bem como revelaram nomes de pessoas que estiveram envolvidas com o tráfico ilegal. Importante lembrar que Pesqueira, região onde estavam os escravizados, ficava distante da capital da província, indicando que havia uma rede de traficantes para além das adjacências do Recife, bem como para outras províncias. Antônio José de Tavares, com a idade de 60 anos, casado, natural do Reino de Portugal, agricultor, ele foi uma das testemunhas. Ele disse o seguinte, abre aspas, que sabe que Joaquim e Rufina são de origem africana porque os conhece. Disse que sabe que eles vieram para esse termo no ano de 1837 para o ano de 1838, vindo do Porto de Galinhas, conduzido por Manuel Ramos Matias Cordeiro, José Pedro, o capitão José Maria, do termo de São Bento, todos já falecidos. E que sabe que eles foram de um lugar para dali pegar o caminho de Porto de Galinhas para chegarem até a atual localidade onde se encontravam. E sabe que eles vivem em cativeiro. Fecha aspas. A presença desse casal de africanos não nos parece ter sido exceção desta região do agreste de Pernambuco, uma vez que havia uma região conhecida como Pontal Africano na região, como se depreende do depoimento da segunda testemunha, que foi Francisco Ferreira Marques, de 70 anos de idade, casado, agricultor, natural ali da Vila de São Geraldo, e que disse ser morador do dito Pontal, onde conheceu o casal, na casa de Matias Cordeiros. Quando ele testemunha, mudara-se para o Pontal da Madeira, que acreditamos ser o mesmo Pontal apelidado de Pontal Africano. A terceira testemunha, Manuel Francisco dos Santos, com 30 anos de idade, natural de Garanhuns, morador do Arraial, deste termo, disse que não sabe o tempo em que conhece o casal. Lembrando que em 1832 os vira em casa de Matias Cordeiros e disse que sabe, por ver ele próprio, que eles são cativos. Já o septuagenário Manuel Ribeiro do Nascimento, casado, agricultor, natural do Brejo e morador da localidade denominada Tiago, disse o seguinte, que sabe que Joaquim é de origem africana, o mesmo podendo dizer em relação à sua esposa, Rufina. Disse que sabe ter ele, Joaquim, vindo para essa comarca em 1832, para a casa de Matias Cordeiros, e que sabe serem eles, o casal, cativos. Fecha aspas. Diante dos depoimentos, não tendo argumentos para contestá-los e alegando problema de saúde, Venâncio Monteiro de Araújo,
o pretenso proprietário dos escravizados, que até então se dizia proprietário do casal, deu-se por vencido, não concordando, no entanto, em arcar com as custas do processo. Ou seja, ele disse que alforriaria ou reconhecia a liberdade do casal, mas não queria arcar com as custas do processo. Inclusive, alegava ter problema de saúde, por isso não teria comparecido nas audiências. Não nos foi possível saber sobre a identidade do casal Joaquim e Rufina, a não ser que eram africanos capturados da região de Angola. Na falta da pressa documental, que se refere às perguntas feitas a eles, ficamos sem saber, porque no processo não tem aquela parte que eles se qualificam. Então ficamos sem saber a idade, a filiação, local de nascimento, etc. Mas, através das testemunhas, sabemos que eles eram africanos e assim foram reconhecidos pelo Tribunal da Relação como livres em 19 de junho de 1877. Os anúncios escravos fugidos nos jornais, geralmente em caracteres em destaque ou em negrito, faziam parte dos anúncios dos jornais do século XIX. No romance de Josué Montello, era o liberto Damião um dos responsáveis por colocar anúncio nos jornais, o que para ele era um verdadeiro martírio. Já o colega de ofício, Sarnambi, que não passara pela experiência da escravidão, construía os anúncios sem o menor escrúpulo e ainda sugeria aos anunciantes, abre aspas, eu, se fosse a senhora, gastava um pouquinho mais e punha em cima do anúncio aquela figurinha do negro com um pau no ombro, levando uma trouxa. Chama mais atenção. Fecha aspas. Se o anúncio fosse mais trabalhado graficamente e dependendo da página, o preço era um. Se fosse mais simples, sem rebusco, o preço era outro. Mas no caso de Antônio, africano, não era nenhuma coisa nem outra. O aviso visava encontrar o seu dono, se é que ele tivesse algum. A notícia foi vinculada pela primeira vez na edição número 9 do Diário de Pernambuco, uma quinta-feira, 13 de janeiro de 1865, na segunda página. Diferentemente dos anúncios de escravos fugidos, este não trazia detalhes do preto sem dono, que se encontrava na subdelegacia da freguesia do Porto de Panela, à espera daquele que julgasse com direito sobre ele. Mas quem seria este sujeito? Uma coisa é certa. Estava sob suspeição por ser preto e com objetos que quem o prendeu julgou ser roubado e talvez suspeitasse também de vadiagem. O anúncio foi publicado várias vezes no Diário de Pernambuco, não tendo aparecido ninguém para reclamar o bem considerado semi-movente. João Paulo Freira, responsável pela subdelegacia, tratou de fazer um interrogatório do preso, que estava lá, abandonado, sem dono.
Na verdade, o dito preso havia sido preso há 4 anos passados ao da publicação do reclame, ou seja, em 1861, pelo antecessor do delegado João Paulo Ferreira. O interrogatório realizado no dia 22 de fevereiro daquele ano, de 1865, e foi possível saber que se tratava de Antônio, natural da Cabinda, em Angola, de idade ignorada. E então foi perguntado quem era o seu senhor. E ele disse que, abre aspas, pertencia ao finado Coló, senhor do engenho dos irmãos, que estivera no poder desse mesmo Coló há 40 anos, mais ou menos, indo para o poder deste com a idade de 12 anos, mais ou menos, que não fugiu, e sim andava trabalhando. Quando chegou, foi preso pelo senhor PP, morador de uma casa próxima ao engenho, que está preso há 5 anos, mais ou menos. Fecha aspas. PP era um morador vizinho do engenho do finado Coló, que prendeu Antônio por suspeitar que ele fosse ladrão ou vadio. Quem era Coló? Segundo Weisser, era um dos irmãos Antônio Lins Calda e Tomás Lins Calda, apelidado respectivamente de Capitão Coló e seu Toné, proprietários do engenho. Antônio disse mais em seu depoimento. Embora o que nos parece, não deram credibilidade a ele, tanto é que o processo se estendeu até o ano de 1870. Ouçamos o que ele disse. Perguntado se nunca foi procurado na prisão e se não mandou dizer aos filhos do senhor Coló que estava preso, respondeu que nenhuma nem outra coisa. Perguntado quem o vendeu para a casa do finado Coló, respondeu que foi tirado da embarcação com outros companheiros, metido no mato e depois de meses levado para o engenho daquele Coló. Perguntado como sabia ser africano livre, respondeu que por lhe dizerem alguns companheiros que vieram com ele, respondente, no mesmo barco, e que esses companheiros são Manuel, africano, cujo local onde está ignora, Joaquim, que morreu na mesma detenção, outro Joaquim, o Calabar, que também não sabe onde mora, e Francisco, o africano, os quais, à exceção da noite, trabalhavam no arsenal da Marinha. Fecha aspas. Então vejam que esse escravo que estava, entre aspas, sem dono, com anúncio de jornal, para que o dono aparecesse, porque ele era suspeito de ser vadio ou fugido, ele acabou revelando que, na verdade, o senhor dele havia morrido e que um vizinho o denunciaram, o vizinho do seu senhor o denunciaram, e ele revelou que ele era fruto do tráfico ilegal. Nas respostas de Antônio, encontramos alguns possíveis motivos por não ter sido pelos descendentes de Coió. Ele era um africano livre, fruto do contrabando, depois desembarcado clandestinamente e ter escondido em algum lugar,
como aconteceu com outros africanos contrabandeados, fora vendido para o senhor de alcunha Coló, que a essas alturas já havia falecido. Há razões suficientes para acreditarmos nesse depoimento, pois que um outro, como já vimos nesse ensaio, passaram pelo mesmo processo. Ele não disse, mas é possível que o desembarque tenha sido feito no Porto de Galinhas. Soube falar com detalhes acerca dos malungos, seus companheiros de viagens, e para onde alguns foram ao desembarcarem. O arsenal da Marinha era um dos destinos para os que eram aprisionados ao desembarcar, como no caso de Francisco Africano e João Calabar. O depoimento evidencia também a agência escrava, ou seja, eles sabiam dos seus direitos, não só de deveres. Conversavam entre si. Foi assim que Antônio ficara sabendo do seu direito em relação à Lei de 7 de novembro de 1831, segundo a qual ele tinha direito à liberdade por ser um africano livre. Por mais que a escravidão procurasse coisificar o escravizado não se deixava escravizar. Agia dentro das suas limitações. A morte de Joaquim na casa de detenção revela as condições dos africanos livres sobre a responsabilidade do Estado imperial. Joaquim era um dos companheiros que Antônio mencionou. Ou seja, estavam jogados à própria sorte. Encontramos denúncias sobre a situação de muitos no arsenal da Marinha. Havia uma espécie de reescravização e até suborno por parte da administração. A lentidão da justiça levou o processo de Antônio até o ano de 1870. Enquanto isso, ele ficou preso nas condições que não é difícil de imaginarmos. Sua via crucis terminou no dia 28 de abril de 1870, ano que a decisão pelo provedor dos resíduos, Antônio Coroliano dos Santos, lhe concedeu a liberdade por ser ele um africano livre. Vamos ver então o que escreveu o juiz. Vistos os presentes autos, que o indivíduo Antônio, que data do ofício a folhas 12, declarou no interrogatório às folhas ser africano livre e, não obstante as diligências precedidas por esse juiz, não se verificou ser ele escravo para ter lugar uma arrematação em praça pública, como bem de evento, e não sendo um direito presumível o estado de escravidão, e não sendo ainda de justiça a conservação deste indivíduo, Antônio, na prisão, na casa de detenção, desde o ano de 1861, mando que possa dar liberdade a ele, informando o mesmo Antônio, ficando salvo da fazenda provincial, o direito de provar pelos meios regulares que Antônio é escravo, a fim de que possa ter lugar a arrematação referida pelo doutor procurador fiscal a quem será intimado este. Fecha aspas. Como Antônio
Quantos outros africanos livres ou libertos foram encarcerados por serem suspeitos até que provassem o contrário? Os afrodescendentes de hoje vivem drama semelhante. São as permanências ou as forças da escravidão presentes nos dias de hoje, que nos faz pensar nas políticas afirmativas para os descendentes dos escravizados e nos remete ao abolicionista Joaquim Nabuco, que disse, abre aspas, não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a obra da escravidão.